No vasto mundo dos piratas, família e amizade são as coisas mais importantes. Nenhum perigo ou desafio é assustador o suficiente para espantar aqueles que se uniram sob uma bandeira em prol de um objetivo comum. Depois de intensas batalhas, muito sangue derramado e várias lágrimas, duas pessoas aparecem no alto como figuras que representam o conceito de companheirismo. Monk D. Luffy e Roronoa Zoro. Capitão e imediato serão o responsável por mudar o mundo e trazer o alvorecer dos tempos. Se você quiser saber um pouco mais sobre o vínculo que esses dois carregam, vem comigo enquanto navegamos rumo ao coração de sua ligação, explorando os momentos mais marcantes que definem sua irmandade. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo Thales. Hoje nós vamos discutir um pouco do conceito de companheirismo e de realmente a gente ver quem é que é pau pra toda a obra. Luffy e Zoro, desde o segundo capítulo da obra, estão unidos e provavelmente permanecerão até o último capítulo. Os dois que antes não eram nada e se transformarão em tudo e governarão não só o tempo deles, como seus nomes ficarão na história. Mas antes de continuarmos falando um pouco sobre a amizade desses dois, eu peço pra você que chegou agora no canal pra se inscrever. E se você gosta muito desses dois personagens, eu peço que você enfie a pistola de borracha no like, e assim você me ajuda pra caramba. Agora bora lá, eu quero que todo mundo se junte aí com uma tripulação, enquanto zarpamos para relembrar os 10 melhores momentos de Luffy e Zoro. Segurem seu chapéu de palha e bora lá! Monk D. Luffy e Roronoa Zoro. Uma ligação que começou com uma simples oferta para se juntar a uma tripulação em busca do Tesouro Supremo. Com o tempo, essa relação transcendeu a mera relação entre capitão e tripulante, evoluindo para uma profunda e inquebrável irmandade. Juntos, enfrentaram desafios quase impossíveis, desafiaram a própria essência do mundo dos piratas e inspiraram inúmeros fãs ao redor do mundo. Hoje, embarcamos em uma jornada não sobre suas façanhas individuais, mas sobre os momentos compartilhados que consolidaram seu legado nos anais da história de One Piece. Sabendo disso, nada mais justo do que a gente explorar um pouquinho mais esse vínculo entre os dois e o quão impactante isso foi pra obra. O convite de Luffy pro Zoro. Shellstown estava alvoroçada com rumores da captura do temido caçador de piratas. Suspenso em uma cruz, exposto ao sol e à fome, Zoro torna-se um símbolo da dominação dos marinheiros. Mas, em meio a zombarias e murmúrios, Luffy vê algo diferente. Um espírito que reflete o seu próprio. Naquele momento, o Chapéu de Palha tinha certeza que tinha encontrado o seu primeiro tripulante. Afinal, o Zoro pediu para que o Luffy pegasse a comida que tinha sido pisoteada pelo Hermepo e desse pra ele comer. Esse tipo de comportamento é o que o Luffy gosta. Zoro mostrou empatia com o próximo e comendo aquela comida que tava no chão, fez com que Luffy enxergasse que ele era merecedor de se juntar ao seu bando e venhamos e convenhamos, depois disso daqui, as coisas só se desenvolveram de maneira natural. Essa cena não é só sobre a formação de uma tripulação, é o nascimento de um vínculo forjado em respeito mútuo e fé inabalável, estabelecendo a base para inúmeras aventuras futuras. Outra cena super impactante é do Zoro e do Luffy no Baratie. Enquanto o Chapéu de Palha estava preocupado em lutar contra o Don Krieg, o Zoro o apoiou de diversas maneiras. A gente viu ali onde todo mundo do bando, ou quem iriam se tornar membros do bando, vamos abrir chaves aqui para o Sanji, ficaram impressionados em ver a força do Luffy. Mesmo o Don Krieg sendo a pessoa mais temida do East Blue, sabemos que não era bem assim. Ao finalizar a luta, o Luffy estava muito cansado. Porém, a gente vê um pequeno barquinho chegando e dentro dele estava uma pessoa que até hoje é misteriosa. Mihawk, Olhos de Falcão. Quando ele puxou sua espada e destruiu o navio, a gente já sabia que a parada ali ia ficar séria. E quando o Zoro viu, as coisas ali começaram a ficar meio tensas, porque o seu maior objetivo é superá-lo para poder se tornar o maior espadachim do mundo. Claro que Luffy observou a luta do início até o fim, e mesmo que o Zoro não tivesse a menor chance, ele queria ver quanto que era a diferença entre os dois. E ele jurou naquele momento que até voltar a enfrentar os Olhos de Falcão, ele nunca mais perderia, porque só assim ele seria digno de se tornar o braço direito do Rei dos Piratas. Essa é uma das cenas com mais impacto e que revela os reais sentimentos não só do Zoro como também do Luffy. Como seu primeiro companheiro e o seu imediato, ele tinha que corresponder às vontades do seu capitão. E não existiria sonho melhor para o espadachim do que se tornar o espadachim mais forte do mundo para acompanhar o Rei dos Piratas. Durante a saga de Alabasta, a gente teve o arco de Whiskey Peak, onde Luffy e Sanji estavam dormindo, estavam muito cansados da viagem, e lá a gente vê pela primeira vez a princesa de Alabasta, Vivi. Porém, ela ainda era infiltrada da Baroque Works, e se a gente lembrar bem e compararmos com a série, Zoro já teve um caso com a Baroque Works, onde ele matou o primeiro Mr. Seven. Claro que na série ficou um pouco mais sanguinário. Porém, essa cena em específico mostra o vínculo forte entre Capitão e Imediato, no momento em que ele não quer nem pensar em acordar o Luffy, pois ele realmente precisava desse descanso. Então, para isso, ele enfrenta mais de 100 agentes da Baroque Works sozinho. Ele sangra, ele se cansa, mas ele não tá nem ali. Ele coloca sua força à prova e ele mantém a promessa que fez ao seu capitão na luta contra o Mihawk. Ele não perdeu, ele se segurou e conseguiu vencer mais de 100
pessoas. Até que em um certo momento o Luffy acorda e fica extremamente chateado com o Zoro, porque ele achava ali que o espadachim teria sido ingrato por atacar pessoas que deram refúgio e alimento a eles. Mas depois eles acertam as coisas, mas claro, depois de trocarem uns tapas ali, mostrando também que o Zoro é forte quando ele quer provar o seu ponto. Ele prova e ninguém vai contra ele, nem mesmo o seu próprio capitão. Ele tá ali pra ser igual, braço direito, apoiá-lo, mas também restringi-lo. Foi muito interessante essa cena, porque derrotar 100 pessoas ali, ele não sabia que seria capaz, mas ele também não poderia nem sequer pensar em atrapalhar o Luffy. Continuando, temos a lição de liderança que acontece em Water 7. Aqui, a tripulação enfrenta conflitos internos mais assustadores do que inimigos externos. Com a deterioração do Going Merry e a subsequente partida de Usopp, a tripulação está em turbulência. Zoro, vendo o quadro geral, confronta Luffy sobre o seu papel como capitão. Ele enfatiza as decisões que o Chapéu de Palha deve tomar para o bem maior da tripulação. Este coração a coração não é um desafio, é uma orientação de um amigo confiável e primeiro imediato, garantindo a unidade e o futuro do grupo. Cara, a representatividade que isso tem quando todo mundo fica feliz que o Usopp tá pensando em voltar para a tripulação depois da briga é muito forte. O Luffy tá prestes a sair quando o Zoro se coloca na frente e, mesmo que ele não tenha noção nenhuma de direção, nesse momento ele teve uma gigantesca noção do que deveria ser feito. Até mesmo o Robin, que é a pessoa mais inteligente do grupo, ficou sem palavras ao ver aquela situação. Enquanto Chopper, Nami e o Luffy estavam ali, ó, com a mente nas nuvens, o Zoro realmente dá uma baita de uma lição de moral, porque independente da situação, e mesmo que o Luffy tenha aquela cara de pateta, ele ainda é o capitão. Em um bando onde as pessoas não respeitam seu capitão, isso aí está fadado ao fracasso. E ele ainda termina dizendo que se as coisas fossem dessa maneira, e se o Usopp resolver voltar de maneira egoísta e sem pensar nas ações que ele teve, quem vai sair seria ele. Nossa, que profundo. Ele realmente arregaçou as mangas assim e falou, ó, eu sou o segundo em comando, eu entendo como as coisas são, eu sei que tá todo mundo se divertindo, mas aqui é sério, a gente é uma tripulação e a hierarquia tem que ser respeitada. Bateu assim, ó, pau na mesa. Opa, eu quis dizer a espada na mesa. Agora eu acho que essa é a cena mais absurda de todo o One Piece by far. Acredito que muitos de vocês aí já devem ter assistido ela mais de 50 vezes. Thriller Bark, o sacrifício que o Zoro faz depois da luta contra o Kuma. A batalha contra Mori em Thriller Bark deixou a tripulação exausta e vulnerável. Só que quando tudo parecia bem, surge Bartolomeu Kuma, um Chichibukai, com um poder que parecia insuperável. Quando Kuma tenta capturar Luffy, a lealdade de Zoro brilha mais forte. Sem hesitação, ele oferece sua vida em troca de seu capitão. Enfrentando a habilidade de Kuma de infligir dor, Zoro permanece resiliente, absorvendo o sofrimento de Luffy em si mesmo. Esse ato comovente mostra a profundidade do compromisso do espadachim. Suas palavras sussurradas, nada aconteceu, ressoam, enfatizando sua disposição em suportar qualquer dor pelo seu capitão. Só em falar dessa cena eu já tô todo arrepiado. Quem aqui não lembra o Zoro de braços cruzados, enquanto o Sanji simplesmente chega ali e fica muito, mas muito preocupado mesmo com a situação que o espadachim tava. Uma poça de sangue enorme. E o Zoro ali nem imaginava que ele iria sobreviver depois daquilo. Mas ele se manteve firme e assim como o Barba Branca lá em Marineford, ele não caiu. Coluna ereta para demonstrar que não se arrependeu por um segundo de ter salvado o seu capitão. Ele sabia que ali poderia ter sido o fim da linha para ele e pro seu sonho, mas ele não se importa. A prova daquilo ali de que não só como ele se importa com o Luffy, mas também como o Sanji, com toda a tripulação, é muito forte. O vínculo que foi formado dentro do bando de Chapéu de Palha é demonstrado em todas as sagas, em todos os arcos, mas esse momento aqui, eu acho que foi, se não mais impactante, top 3 mais impactantes de toda a obra. Continuando, temos o Soco por um Sonho em Mocktown. Mocktown, um lugar onde sonhos são ridicularizados. Enquanto Bellamy e sua tripulação ridicularizam Luffy e Zoro, roubando seu ouro e menosprezando suas aspirações, a dupla permanece surpreendente e calma. No entanto, quando a hiena ameaça seus amigos, a situação muda completamente. Com um soco, ele não apenas derrota Bellamy, ele faz uma declaração. Você queria saber se eu sei dar um soco? Cara, essa é uma das cenas mais bonitas de paralelo que eu posso imaginar em One Piece, com Luffy e Zoro, e a gente também tem ali Shanks e Ben Beckman, ali no início, no primeiro capítulo, quando eles são zoados pelos aqueles bandidos da montanha. Aqui em Mocktown, o Luffy não tá nem aí se estão falando dele, ou estão zoando, estão roubando, estão jogando cachaça e cuspindo nele. E pra representar realmente essa força de vontade de simplesmente manter os seus ideais, o Zoro precisava estar consciente disso. Ele precisava entender o seu capitão sem que o mesmo dissesse uma única palavra sequer. E nessa cena é demonstrada. Os dois são espancados na primeira vez. E ninguém levanta um só dedo. É chute pra cá, é soco pra colar. A Nami fica incrédula, perguntando do porquê que eles não revidaram. Mas a resposta é clara. Eles não precisavam naquele momento. Porque nada ali estava sendo colocado em jogo. Confiança inabalável em Sabaody. O arquipélago de Sabaody foi um ponto de virada para os Chapéus de Palha. Enfrentando inimigos formidáveis, incluindo o Almirante e os Corsários, a tripulação enfrentou a derrota extrema e a separação. Mas em meio ao
caos, a confiança de Zoro em Luffy nunca vacilou. Quando o Chapéu de Palha enviou uma mensagem secreta à tripulação indicando a necessidade de se reagruparem após 2 anos, o espadachim foi o primeiro a entender. Sua fé inabalável mostra que, mesmo nas circunstâncias mais adversas possíveis, o vínculo entre capitão e tripulação permanece inquebrável. Aqui é mais uma daquelas cenas que mostra o quão o Zoro é fiel ao seu bando e o quanto ele está disposto a abaixar o seu ego para poder aprender. No momento em que o Luffy muda a mensagem e diz que não vão ser dias, mas vão ser 2 anos, o Zoro rapidamente entende e para onde que ele vai? Diretamente para o castelo do Mihawk, para o homem que ele deseja superar. Então ele se ajoelha e pede para ser treinado. Se a gente avançar um pouco e chegar em Dressrosa, a gente tem a famosa luta de Zoro versus Pika. E é muito engraçado porque a voz do personagem ali, do comandante da família Don Quixote, é realmente muito intensa. Enquanto o Zoro confia que o Luffy vai com certeza derrotar o Doflamingo, ele tem que fazer a sua parte. E para isso, ele tem que impedir que uma montanha humana não destrua a cidade e não mate a família real de Dressrosa. Enquanto ele não tá nem aí pra luta principal, porque ele confia arduamente no seu capitão, ele se coloca toda a sua força em sua técnica secreta contra uma montanha humana. Que cena bonita, é todas as cenas que o Zoro realmente luta pra valer e utiliza alguma coisa ao seu favor. A gente fica assim, ó, incrédulo. E mais uma vez, só demonstra o quanto que ele apoia o Luffy nas suas missões e nas suas batalhas. Por mais que a gente tenha ficado ansioso e não tenha visto nenhuma ação do Zoro durante o Whole Cake, porque, né, o Zoro foi direto pra Wano, enquanto os Chapéus de Palha estavam lá na ilha da Big Bang pra resgatar o Sanji, vemos muito bem o confronto do seu imediato lá em cima do domo de Onigashima contra Kaido e Big Mom. Ali eram só os piratas da pior geração. A gente tinha o Killer, a gente tinha o Kid, a gente tinha o LOL, o Luffy e o Zoro. E mesmo que o Luffy estivesse descansando após utilizar o seu Gear Fourth, porque ele precisa, né, muito haki que ele utiliza, então ele tem que ter ali um tempinho pra descansar, a gente já viu isso também lá em Dressrosa. O Zoro disse que não tá nem aí, empunhando a espada de Oden e apoiando o seu capitão, porque ele sabia que o Luffy ia se recuperar e iria voltar pro combate. Ele parte pra cima do Imperador e reabre a ferida que o Oden fez. Não é à toa que o Kaido olha e fala, opa, eu conheço essa espada ali. Ou seja, ele tava comprando tempo pro seu capitão. E a prova disso é que também, mesmo depois que isso acontece, ele vai lá pra baixo, enquanto o Sanji tá lutando contra o Queen, ele luta contra o imediato do Kaido, que era o King, um Lunariano. E ele demonstra mais ainda a fé no Luffy. Mesmo que o King tivesse uma fé inabalável no Kaido, a fé do Zoro era maior ainda. Então, pra isso, ele usa aquela frase impactante que se for pra ganhar e se for pra manter a sua promessa de nunca mais perder e apoiar o Luffy, ele se tornaria o rei do inferno. Então ele usa lá aquele ataque lá do Ashura, e destroça um Lunariano, provando mais ainda que ele é apto, que ele apoia o Luffy em tudo sem pensar 2 vezes. Então, de um lado, obviamente o Oda é um gênio, representatividade, temos ali o rei dos piratas, Roger, temos ali o rei das trevas, Rayleigh. E aqui embaixo, pra finalizar, temos o Rei dos Piratas Futuro, Monkey D. Luffy e o Rei do Inferno, Roronoa Zoro. Rei das Trevas, Rei do Inferno. Tem alguma conexão pra vocês aqui, pessoal? Mostrando o quanto o Rayleigh apoiou o Roger. E aqui de cena bonita, depois de a gente ter falado tudo isso, como Zoro apoia Luffy. O vínculo dos dois realmente é uma coisa linda de se ver e foi muito bem escrita. O Oda não perdeu a mão disso daqui. E fazendo essas conexões só nos faz querer ler mais e mais One Piece e assistir mais e mais. Do East Blue até o Novo Mundo, a jornada dos dois foi composta de desafios. Mas foram esses mesmos desafios que fortaleceram o laço entre eles, tornando o mais icônico de todo o One Piece. Então, se vocês acham que o One Piece existe um vínculo mais bonito que os dois, eu estou aqui, ó, esperando vocês nos comentários pra gente continuar discutindo. Tem mais algum momento do Zoro e do Luffy que vocês gostariam de acrescentar e que eu não me lembrei de botar nesse roteiro? Já comenta aí embaixo pra gente continuar essa discussão. Porque lembrem-se, independente de qualquer coisa, independente do rumo que o One Piece tome, a única certeza que a gente tem é que Zoro estará lá no final levantando sua espada depois de ter derrotado o Mihawk e declarando que o seu sonho foi conquistado, que ao lado do Rei dos Piratas, o Rei do Inferno conquistou também seu trono. Muito obrigado a quem assistiu, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.